Pediram que a gente nomeasse um ângulo adjacente ao ângulo BGD. Então, o ângulo BGD. E vejamos se dá para selecioná-lo. Aqui está B, aqui é o G e aqui o D. O ângulo BGD é esse ângulo todo. E quando falar em ângulos adjacentes, estaremos falando de um ângulo que tem um de seus raios em comum. Por exemplo, o ângulo AGB tem um de seus raios em comum, que é GB em comum com o ângulo BGD. Dá para falar que o ângulo AGB poderia, obviamente, também ser chamado de ângulo BGA. BGA e AGB, os dois são este ângulo. Você bem que poderia ter escolhido o ângulo FGB, porque ele também tem GB em comum. Vai com o ângulo FGB, que poderia ser descrito como o ângulo BFG, ou poderia ir aqui onde o ângulo EGD tem o raio GD em comum. E poderia este ângulo EGD, ou dá para percorrer o caminho até o ângulo FGD. Ângulo FGD. Esses dois últimos compartilhando o raio GD. Qualquer uma dessas respostas respondem à questão de apenas nomear um ângulo. Apenas nomear um. Vamos fazer o próximo. Nomeie um ângulo vertical ao ângulo EGA. Ângulo EGA. Trata-se deste ângulo bem aqui. E da maneira como você vê ângulos verticais, vai ser duas retas se cruzando. Então imagine duas retas transversais como estas. Elas poderiam ser retas literalmente, se interceptando em um ponto e está formando quatro ângulos, ou poderia imaginar que esteja formando dois conjuntos de ângulos verticais. Então, se for este o ângulo pelo qual se interessa, trata-se de um ângulo vertical, que é o único no lado oposto da intersecção. É um daqueles ângulos que não é adjacente. Seria este ângulo bem aqui. Mas voltando à questão, um ângulo vertical ao ângulo EGA, se imaginar a intersecção da reta EB e da reta DA, então o ângulo não adjacente formado pelo ângulo EGA é o ângulo DGB, na verdade aquele que já destacamos. Esse é o ângulo DGB, que poderia também ser chamado de ângulo BGD. É claro que esses dois estão se referindo a esse ângulo. Nomeie um ângulo que forme um par linear com um ângulo DFG. Vamos fazer com uma nova cor. Ângulo DFG. Desculpe, DGF. E todos esses devem ter G no meio. DGF. O par linear com um ângulo DGF é aquele ângulo. Um ângulo que forme um par linear será um ângulo que é adjacente onde os dois raios externos combinados irão formar uma reta. Por exemplo, se combinar o ângulo DGF, ou seja, este ângulo, e o ângulo DGC, então seus dois raios externos formam esta reta inteira, de modo que poderia dizer ângulo DGC, ou se olhar para o ângulo DFG, poderia formar uma reta nesta direção. Se pegar o ângulo AGF, então se pegar esse aqui, os raios externos irão formar essa linha, de modo que o ângulo AGF também funcionaria, ângulo AGF. Mais um. Nomeie um ângulo vertical ao ângulo FGB. Você poderia imaginar que este ângulo, que é um dos quatro formados quando CF, vou destacar esse que está difícil de ver. Quando CF, este é o último, então posso fazer uma bagunça. Aquele ângulo é formado quando CF e EB se cruzam e são formados quatro ângulos. A questão 1, FGB e esses dois ângulos que são adjacentes a ele irão compartilhar um raio. E o ângulo vertical, o único que fica do lado oposto. Este ângulo é o EGC, ou poderia chamar também de ângulo CGE. É o ângulo CGE.